Vamos começar o nosso resumo aqui, então vem comigo, já deixando o like, ó, se inscrevendo no canal e bora acompanhar tudo o que acontece. A imagem da Fernanda tá aí, por quê? Porque a Fernanda deu um baita susto em todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, nos participantes, no público e até na produção. E eu vou explicar o que aconteceu, tá, gente? Bom, na noite de ontem, de sábado, a Fernanda foi e tava indo malhar na academia ali. E ela começou a sentir pontadas no coração. E falou que tava com uma respiração um pouco ofegante demais. Tava sentindo o coração bater de uma forma muito estranha. A Fernanda, então, ali, ó, recebeu o apoio da Isabelle e do Davi, que estavam ali na área externa, tá? E a Isabelle falou assim: você não quer ir pro confessionário? O Davi perguntou se tá com dor no peito. A Fernanda falou assim: tô sentindo umas pontadas. Quando eu saí do quarto do líder pra vir malhar, eu já comecei a sentir alguma coisa batendo estranha no meu coração aí, tá? A Fernanda também falou, gente, que já teve problema de arritmia cardíaca. Isso é um problema sério, hein? Bom, a Fernanda então foi para o confessionário. E aí a Isabelle e o Davi chamaram a Pitel, né? A Pitel ficou ali também no confessionário esperando e aguardando o atendimento da Fernanda, tá bom? Então, depois de passar alguns minutos, a Fernanda saiu do confessionário e aparentemente tá tudo bem com a Fernanda, tá? Só que ela ficou meio assustada aí com os últimos acontecimentos, mas agora ela vai ficar na cama repousando um pouquinho aí, tá? A Fernanda disse então, inclusive, que poderia ser até outros problemas aí, inclusive gases. Espero que seja gases aí, porque a gente não quer perder nenhum participante tão cedo no programa, não é verdade? Bom, então vamos lá, vamos continuar acompanhando agora, vamos pro resumo, gente, do BBB. E vamos falar agora, gente, da academia, tá, gente? Por quê? Porque a Lani estava na academia conversando com o Bin Laden e eles conversaram muitas coisas, tá? Inclusive sobre o Davi também. A Lani disse o seguinte: vocês têm um contato com o Davi diferente do contato que eu tenho. Quando tu fala que o Davi não sabe se expressar, eu já tive conversas com o Davi que ele conseguiu falar e se expressar, coisas que nem eu mesmo conseguiria falar. A tua visão do Davi, do pequeno contato que você tem com ele, é essa. Mas talvez a sua visão seria diferente se você tivesse uma aproximação maior. O Bin Laden então discorda que o Davi não tenha que fazer questão dos outros, já que ele é uma pessoa respeitosa. Ele é uma pessoa, inclusive, que tem família, porque o pai do Davi é pastor, segundo o Bin Laden aí, tá? A Alane, seguindo em defesa do Davi, falou o seguinte: o Davi mudou, que bom que o Davi mudou. A Lani respondeu pro Bin Laden: entendo que é a tua percepção e falo das coisas que eu sinto através das minhas percepções e experiências que eu vivi também. Independente da idade, todo mundo tá aprendendo aqui. O legal de aprender é deixar as pessoas mostrar que aprenderam também. É igual a política do cancelamento. Quando você cancela alguém, uma das coisas mais erradas do cancelamento é só excluir a pessoa e não dar chance dela mudar. O legal do erro é poder aprender. O Davi mudou, que bom que o Davi mudou. A própria Fernanda eu vejo mais sorridente e simpática, mesmo sendo uma pessoa que me magoou. O Bin Laden disse que o Davi é um menino de coração bom pra Alane aí. O Bin Laden falou o seguinte: a gente tem uma visão que o Davi melhorou, e é por isso que falo que ele não falou com um deboche mais. A gente vê que ele não é maldoso em algumas situações. O que eu falei ontem na hora de dormir, quando ele foi ajudar a Vanessa Camargo a tomar banho, ele tinha um coração bom. Ele sabe que foi mirado pela casa. O Rodriguinho então estava na academia e também falou ali com o pessoal, com a Alane e com o Bin Laden. Ele falou o seguinte: olha, o que a Vanessa Camargo fez com o Davi no Sincerão e estava ajudando ela a falar. Se alguém fala aquilo comigo no Sincerão, vai ficar caído aí. Então o Rodriguinho falou que se a Vanessa falasse a mesma coisa que falou com o Davi com ele, ia ter um troco aí. Pilada disse o seguinte: o Davi mostra que tem um coração bom e é real. Na hora que eu ouvi a voz dele chamando a Camargo para tomar banho, você vê o quanto ele é do bem, disse aí o Bin Laden. Bom, vamos falar agora então da área externa, gente. Tinham várias pessoas ali na área externa conversando sobre vários assuntos, sobre cultura do cancelamento, sobre seguidores, tá? E o Davi disse, gente, que não tá preparado, não entende, não tá preparado para a quantidade de seguidores e haters que pode ter aqui fora. Então o Rodrigo falou o seguinte: ó, você tem que ter cabeça para entender que você vai ter pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam de você. Você pode ter pessoas aqui que não gostam nessa casa, mas lá fora pode ter milhões de pessoas que gostam ou que não gostam de você. Resta você ter cabeça para você entender isso, tá? Outro assunto que o Rodrigo falou é que ele é muito amigo do Nego Di. Poxa, Nego Di, Rodrigo. Tanta gente pra você ser amigo, você é amigo do Nego Di. Eita.
O Rodriguinho disse o seguinte, que apesar do hate do Nego Di após o BBB 21, o Nego Di conseguiu dar a volta por cima e hoje ele é milionário. Eita, não tava sabendo dessa história não. E aí o Rodriguinho disse o seguinte, tem que saber usar o seu nome. Ele é gente boa, o Nego Di é inteligente, disse aí. Planta faz isso? Planta faz. Vocês lembram disso? Manda aí nos comentários se vocês lembram do Nego Di falando planta faz isso, tá? Bom, seguindo aqui o nosso resumo, gente, o Rodriguinho então disse, inclusive numa época que ele foi cancelado na pandemia, porque ele foi fazer uma live cantando e o pessoal criticou a voz dele nas lives, e aí o pessoal começou a cancelar o Rodriguinho por causa da voz que estaria muito rouca e tudo mais, tá? O Rodriguinho também disse que o próprio Zezé de Camargo também estava enfrentando hate por causa da voz. Bom, o Bin Laden disse que iria sair do quarto gnomo, mas mudou de ideia, então vai tentar permanecer lá. O Lucas disse o seguinte, se quiserem falar de jogo e não quiser que você ouça, eles que saiam do quarto também, o quarto não é deles. O Bin Laden respondeu, é desconfortável, porque tenho que deitar pro lado e dormir. Nem com o Rodriguinho eu puxo mais assunto para não constranger. Eu tenho esse respeito, mas é constrangedor. O Bin Laden segue conversando ali sobre agora o pessoal do quarto, o pessoal do puxadinho, tá? O Bin Laden comenta sobre a Giovanna, sobre a Giovanna não dá certeza sobre o VIP dela. Olha só o que aconteceu. Lembrando que Giovanna e o Bin Laden são, né, ficantes, namorados, não sei nem o que eles estão fazendo juntos ali. Vamos lá. O Bin Laden diz o seguinte, eu tenho minhas dúvidas que fico perdidão com a Giovanna. Eu cheguei na Giovanna e perguntei, se você ganhasse o líder, você me colocaria no seu VIP, Giovanna? O VIP tem aquele bagulho de estar perto das pessoas, né? Você coloca as pessoas que estão próximas de você. Aí ela respondeu, talvez. E eu falei, talvez não, é sim ou não. Tem que saber quem me prioriza. Eu não vou mudar com ela, mas ela tem que saber, porque aí toma uma atitude isolada, depois eu sou julgado por isso. Eu vi que na prova do anjo, eu fiquei pensando que ela não iria me chamar para o almoço, porque seria Michel, Raquel e Cunhã. Lembrando que quem ganhou o anjo de fato foi o Michel, não foi a Giovanna, tá? Óbvio, o Bin Laden continua. Óbvio que tem que ser dito, porque senão lá fora a gente é chamado de macho escroto, mal intencionado, foi o que eu falei pra ela. Tem que ser recíproco aí. Eu achei, gente, que nessa conversa do Bin Laden com a Giovanna, eu achei o Bin Laden um pouquinho ríspido aí. Diga nos comentários o que você achou dessa conversa no geral. Então vamos agora falar da Giovanna. A Giovanna estava conversando ali com a Raquel, gente, e elas comentaram sobre possíveis contragolpes no paredão de hoje, deste domingo, tá? E aí a Raquel falou o seguinte, e se tiver contragolpe, quem você iria puxar, Giovanna? A Giovanna disse que iria puxar a Vanessa Camargo. Eita, pena que não tem contragolpe. Não tem contragolpe essa semana, tá? Daqui a pouco eu vou lembrar vocês da dinâmica da semana. Continue no nosso canal aqui acompanhando, tá? A Giovanna disse o seguinte, do Gnomo eu não vou puxar ninguém. Eu não vou puxar ninguém do puxadinho também, tá? Eu também não vou puxar o Davi e não quero puxar somente as pessoas das fadas, que vão sempre as mesmas pessoas pro paredão. Não é um paredão somente das fadas, pra também não ficar de coitadismo, de vitimismo. Então eu quero colocar umas pessoas diferentes, tá? A gente vai ter que eliminar todo mundo dessa casa, a gente se quiser ganhar. Então é hora de entrar pessoas diferentes nesse paredão. Disse a Giovanna aí pra Raquel. A Giovanna então solta o verbo sobre a Vanessa, tá? E ela falou várias coisas, olha só. A Giovanna. A Vanessa é uma pessoa que sei que poderia votar em mim. Pode ser que não esteja no topo das prioridades de voto, mas estou logo ali. Eu já vi a Vanessa falando que me acha planta naquele sincerão que teve aqui e falou de mim e de você. Eu também não vejo nenhuma movimentação da Vanessa, não vejo nada demais. Eu vi ela chamando a atenção do Davi uma vez, porque de resto é um morde-a-sopra do caramba essa Vanessa. Beleza, tudo bem que é dela, é o jeito dela, mas aqui dentro fica parecendo que é uma pessoa que está se contradizendo. Conta a história toda demonizando o Davi, que o Davi é manipulador, que conhece gente que é assim lá fora. Aí começa a falar com o menino depois normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Depois fala que o voto vai ser do Davi até o final, até ele sair. Depois vem aqui à noite, tenta fazer as pazes com ele para mostrar que não é tão mal assim. Eu não consigo entender o posicionamento da Vanessa, então por isso que eu colocaria a Vanessa no paredão mesmo, tá? A Giovanna continua falando. A Vanessa falou que com a Yasmin aqui dentro que tá muito confortável e sem risco. Todo mundo aqui tem que estar em risco. Se você não tá em risco nem um pouquinho, você não se movimenta em nada. Dentre as opções para mandar, a gente também tem Matheus, que poderia ser uma opção, apesar dele ser um cara proativo.
Eu acho que ele é uma pessoa verdadeira, realmente faz coisas boas aqui na casa. Eu acho que ele é assim mesmo. E a Raquel responde: eu não consigo enxergar o Matheus como um personagem. Eu não acho que ele tá mentindo. Eu acho que ele é assim mesmo. Disse aí as duas, tá bom? Agora a gente vamos falar ali do pessoal do quadradinho de quatro. Para quem não sabe o que é quadradinho de quatro, gente, é um grupinho entre a Lady Ellen, a Vanessa, o Lucas e a Yasmin, tá? E aí, gente, eles estavam ali conversando sobre quem? Bin Laden, tá bom? O Lucas disse o seguinte: o Bin Laden disse que quem chegou no quarto falando que a Lady votou na Giovanna não foi ele. Ele falou que foi a Pitel que falou isso. A Lady: como? Se eu não falo com a Pitel? Lucas: é por isso que eu não confio no Bin Laden, né? Porque é um disse que me disse, é muito estranho. O Michel falou que não sabia isso antes do Marcos. Vanessa: o Michel falou que foi o Bin Laden, não falou? O Lucas respondeu: percebi que a Giovanna, o Michel e a Raquel se distanciaram de mim de graça. E eu acho que também tem a ver com a Fernanda, que foi por causa da aproximação da Fernanda. E aí eles se distanciaram de mim. Disse aí o Lucas, tá? Então o pessoal do quadradinho de 4 tá com o pé atrás com o Bin Laden, tá bom? E não, eles não disseram como votar no Bin Laden, mas que eles estão desconfiados, sim, eles estão. Voltando pro puxadinho, a Giovanna acredita que Raquel receberá um ninja na avaliação da liderança do público. E vocês, gente, qual avaliação vocês vão dar para Raquel na avaliação de liderança do público? Lembrando que a avaliação acontece quarta-feira, entre quarta e quinta-feira, tá? E em breve a gente vai descobrir qual vai ser a avaliação aí, tá bom? A Giovanna acredita que vai ser ninja. Qual será a avaliação? Diga para mim aí nos comentários. Vamos falar um pouco de jogo, gente. Vamos lá pra academia, porque o pessoal do Quarto Fadas está querendo falar sobre jogo, tá bom? A Denisiane diz o seguinte: eu não sei, mas pela ordem da pulseira, eu acho que a Raquel vai indicar a Alane. Lembrando que a Raquel deu a pulseira primeiro para a Alane para confundir. O voto da Raquel é na Denisiane. A Denisiane coloca então a Yasmin, ela mesma, Beatriz, Alane e Matheus como os possíveis votos em Fernanda. Então a Denisiane está tentando montar quantas pessoas vão votar na Fernanda. E ela contabiliza pelo menos 6 votos na Fernanda aí, tá bom? Bom, vamos seguir nosso resumo aqui, que a gente tem mais assuntos para falar. Vamos agora voltar pro puxadinho, gente. Ó, esse puxadinho vai e volta, conversa com eles, né? A Giovanna e a Raquel não apoiam uma casa só com mulheres, tá? A Giovanna dispara: eu vou ter que ser a vilã se só tiver mulheres aqui dentro. A Giovanna fala pra Raquel: a Yasmin falou esses dias que só faltam 6 homens na casa pra gente eliminar e só ficar as mulheres. A Raquel: Deus me livre essa chatice só com mulheres nessa casa. A Giovanna: imagina essa casa só com mulheres? Eu não vou participar de tudo, mas imagina essa mulherada vivendo em conjunto? A Kelly: não vai dar certo. A Giovanna: vai ficar insuportável essa casa, vai ficar muito chato, vai ficar estremecido. Como a Yasmin e a Vanessa principalmente vão arrumar com as fadas? Como vai ser essa convivência? Vai ser um lixo, eu vou ter que virar a vilã se só tiver mulheres nessa casa, disse a Giovanna, tá bom? Vamos continuar girando aqui os últimos assuntos dessa madrugada do BBB. O Bin Laden disse que vota então em Vanessa Camargo por achar o jogo da Sister muito forte dentro da casa. Ele disse o seguinte: sabe por que eu voto na Vanessa Camargo? Porque a Camargo é uma jogadora forte. Eu não voto porque ela me incomoda, mas eu voto porque ela é incoerente. Eu voto porque ela é forte. É porque a forma dela jogar pode ir para a final sem cair em nenhum paredão. Eu sou a única pessoa da casa que tem coragem em votar na Vanessa Camargo e ninguém mais tem coragem. A outra pessoa que enxerga como forte é o Rodriguinho, mas ele tá se posicionando mais e tal. Eu não votaria no Rodriguinho agora, mas na Vanessa Camargo eu voto. A Vanessa se dá bem com todo mundo, mas se acha que é fácil votar nela? Não é fácil, mas eu voto, disse o Bin Laden aí em conversa com o Lucas, tá? O Bin Laden disse que a hora que tiver um sincerão, ele vai chegar no Michel e vai falar tudo que ele tem preparado para falar. Olha só o que o Bin Laden disse. O Michel tava falando mal da Vanessa uma vez e no mesmo dia tava sentado com ela, brincando e tudo mais. Ele é um bichão muito falso. Tem vários disse-me-disse nele na casa. Mas deixa ele chegar, deixa ele achar que tá abalando. Na hora dele se posicionar para defender o grupo dele, quem se posicionou foi a Raquel e não foi ele, disse o Bin Laden aí. Bom, gente, voltando pro puxadinho.
Puxadinho, a gente tá conversando bastante sobre eles, né? A Giovanna e a Raquel criticam a postura do Davi de sempre querer ficar na porta das festas. As duas disseram, gente, que o Davi tá muito chato, porque sempre quando a porta fica fechada pra manutenção, o Davi fica perto na frente da primeira pessoa da porta e já sai correndo pra ver o que é e tudo mais. E que ele não dá espaço para outras pessoas ficarem ali na frente da porta também. O pessoal também já tinha criticado na cara do Davi sobre isso. E o Davi disse que porque ele é esperto, segundo a Giovanna. Vocês acham que é chato, que não é? Porque assim, sinceramente, ser o primeiro da porta vai adiantar alguma coisa? Adiantou pro Luigi, né? O Luigi ganhou o carro daquela vez, mas depois não adiantou, né? Tipo, não tem muito motivo você ser o primeiro da porta assim. A Giovanna acredita então que é a terceira colocada na lista de prioridades do Bin Laden em relação a prioridades de salvar a pessoa, tá? A Isabela diz o seguinte: às vezes o Bin Laden é meio instável, vocês não acham? A Giovanna: ninguém entende como a cabeça do Bin Laden funciona. Nem eu mesmo entendo. O Bin Laden fica tentando mudar de jogo, o jogo dele várias vezes. E é aí que ele fica dando esses tiros no pé. O Bin Laden é um cara muito inteligente, mas ele mete os pés pelas mãos. Eu também acho que o jogo do Bin Laden é um tanto quanto confuso. Vocês não acham? Nossa, eu acho totalmente confuso. Você não sabe de qual lado ele tá. Nesse momento parece que ele tá sozinho na casa, né? Bom, o Davi e a Isabelle então foram finalmente dormir, tá? O Davi conta pra Isabelle que a Giovanna do pé foi pedir desculpas após a situação da prova do anjo, tá? Vou explicar rapidamente o que aconteceu, gente. Quando estava na parte do carro da prova do anjo, em que o Michel e a Giovanna do pé estavam disputando o carro e o Michel ganhou, o Davi foi lá e disse que para Giovanna o que ela sentiu quando ficou tão próximo de ganhar o carro e perdeu. Aí o Davi não entendeu o que ela disse, tá? Mas depois dele sair lá na parte do carro, a Giovanna pediu desculpas pro Davi. Aí o Davi tem essa conversa aqui com a Isabela. O Davi disse o seguinte: na hora do carro eu fui perguntar, e aí, como é a situação de ir pra final e não ganhar? E a Giovanna falou alguma coisa, mas não foi nada demais. Ela falou, tô normal e tal. Aí a Giovanna depois veio me pedir desculpas por causa disso. Eu tô sentindo que as pessoas estão me tratando muito diferente agora que eu voltei do paredão. Isabelle, tu acha, Davi? Davi respondeu. Ah, acho sim, Isabelle. A Isabelle respondeu pro Davi. Mas é porque tu tá mais brincalhão como tu era. O paredão deixa a gente muito tenso e tu tá mais relaxado agora, tá brincando mais, então as pessoas têm mais abertura contigo agora. Aceita, Davi, não precisa ser muito melhor amigo, mas se você quer brincar, bora, vamos brincar. É um jogo de convivência e nem todo mundo se aproxima da gente por interesse, disse a Isabelle. O Davi disse o seguinte: mas eu fico com o pé atrás com algumas pessoas aqui dentro que querem fazer mal pra mim e pra você, disse o Davi. O Davi continuou conversando sobre outros assuntos, ó. Isabelle, você acha que a Giovanna tem chance de sair se cair no paredão? A Isabelle disse que não. O Davi respondeu: quando a Giovanna fica de boa, você acha que o pessoal vai botar ela no paredão? Isabelle: não, eu acho que a Giovanna vai se mostrar muito jogadora. Ela é energética, uma pessoa muito boa, muito esperta e muito legal. O Davi continuou falando com a Isabelle: eu sinto que eu e você vamos pra final, Isabelle. Você sabia? Eu sinto isso. Eu sinto uma coisa boa entre a gente, entre mim e você. Não sei quem vai ser a terceira pessoa da final, mas eu sinto que eu e você vamos pra final aí. O Davi tá muito confiante, hein? Bom, gente, agora vamos pro quarto do líder. Por quê? O pessoal tá tentando ainda entender em quem eles vão votar. Tanto o Puxadinho quanto os gnomos estão ali unidos para tentar descobrir quem eles vão votar. Lembrando que na tarde do sábado eles já tinham definido no Lucas, só que agora eles voltaram a discutir isso. Bom, o papo então no quarto do líder é sobre voto. E o Rodriguinho então joga o nome agora da Vanessa Camargo para o voto do grupo com o melhor cenário. Por quê? O Rodriguinho diz o seguinte: acho que o melhor cenário disso aí tudo seria a Vanessa, porque a Vanessa tem algo contra o Bin. E o Apita respondeu o seguinte: bom, e o Lucas que a gente tinha combinado? Rodriguinho, se o Bin puder fazer alguma coisa com o poder dele, ele vai salvar o Lucas. Então a Vanessa, ele não salva, disse aí o Rodriguinho. Lembrando que eles não fecharam voto ali na Vanessa, mas agora eles começaram a discutir que talvez a Vanessa também seja um bom nome para ser votado. Bom, a Isabelle então estava quase indo dormir, mas decidiu entrar no quarto do líder, tá? E aí a Isabelle talvez queria dormir no quarto do líder e tal, só que aí o pessoal disse o seguinte: ah não, vai chegar mais gente pra gente conversar de jogo e tal, tudo mais. E a Isabelle então desistiu e foi dormir
lá no quarto magia mesmo, tá? E aí depois o pessoal ficou assim com dó, né? O Michel disse o seguinte: ah, essa situação é chata, né? Tadinha da Isabelle, ela veio toda feliz aqui e tal, e aí a gente foi chamar mais gente, então ela decidiu ir eu dormir, eu fiquei com pena dela. Michel pediu pra Giovanna ir conversar com a Isabelle, pois viu que a Sister ficou meio machucada e ficou meio triste com a situação. Então a Giovanna foi lá e depois conversou com a Isabelle e tá tudo bem. A Fernanda aconselha a Michel e Raquel a focarem nos emparedados no Cicerão, tá? A Fernanda diz basicamente o seguinte: é sempre válido falar das pessoas que estão no paredão para reforçar a opinião sobre eles, tá? Por mais que você tenha opinião sobre outras pessoas da casa, vale mais você focar nas pessoas que estão no paredão, tentar focar neles. Eu vou falar, por exemplo, da Denise e Anne se eu tiver nesse paredão, tá bom? Bom, aí o pessoal já tá indo dormir, gente, já era quase 3 da manhã. A Pitel disse o seguinte: independente das nossas diferenças aqui, Fernanda, de opiniões, eu sou muito feliz de viver isso daqui com você. Fernanda, eu também, amiga, a gente só se estranha porque a gente passa coisas além do jogo. Amigas brigam, as amigas reclamam, ficam sem se falar, alfinetam, elas sentem ciúmes, fazem fofoca, isso é coisa de amiga. Aparentemente, gente, a relação de Pitel e Fernanda parece que voltou ao normal. Os brothers dali do quarto dos gnomos comentam sobre a possibilidade do favoritismo de Davi e da Beatriz. Tem umas pessoas que concordam que Davi e Beatriz são os grandes favoritos aí. A Pidel diz o seguinte: o Lucas falou assim: acho que posso estar comprando briga com o favorito da edição, o Davi. A Fernanda: mas todo mundo não acha que era a Bia a favorita? A Pitel: não é mais a Bia. Fernanda: agora é o Davi. Ai, gente, eu não consigo ver o Davi como favorito em nada. E o Rodrigo diz o seguinte: eu também não vejo, mas, né, pode ser. Fernanda: eu não consigo ver ninguém mais favorito. Nem ele, nem a Isabel, nem a Beatriz também. Pitel: eu tô achando tudo muito meio morno nessa casa. Todo mundo é meio café com leite. E a Fernanda disse o seguinte, ó: não acho que ninguém despontou como o primeiro campeão aí do Big Brother, ainda não. Bom, os gnomos então analisam Isabelle e ficam entre ela ser favorita e não fazer nada no jogo. A Fernanda diz o seguinte: eu não acho que a Isabelle é mais favorita que o Davi, por exemplo. Rodriguinho: a Isabelle não me passa confiança, não adianta, é um olhar vazio, muito legalzinha, muito gente boa, mas ela tem um olhar vazio. A Pitel então disse o seguinte ali, ó: pro jogo a Isabelle não faz nada, é igual a Vanessa, não vejo a Vanessa fazendo nada nessa casa. O Rodriguinho então disse o seguinte: a Vanessa ainda bebe quando entra no quarto pra gritar com os outros, ela é uma pessoa engraçada quando bebe. E a Pitel disse o seguinte: se for assim, ela dança a noite toda. A Isabelle dança a noite toda. Isso é parâmetro pra gente analisar as pessoas? Rodriguinho compara então Isabelle e a Vanessa. A bebedeira de uma Vanessa lá fora, o pessoal curte pra caramba. Estão vendo a Vanessa Camargo na Globo bêbada, dando vexame. É muito maior do que a Isabelle dançando boi bumbá aí. Os gnomos, gente, relatam dificuldades de entender a visão do jogo de Isabelle. A Pitel diz o seguinte: falando de jogo, eu não vejo nenhuma movimentação da parte da Isabelle. Fernanda: o próprio puxadinho, caramba, já tá com metade do programa e ninguém entende ainda a Isabelle. E o puxadinho a gente entende. A Pitel diz o seguinte: o próprio puxadinho, que é amigo dela, não entende o jogo da Isabelle. A Fernanda diz o seguinte: eles deveriam ser um pouco mais incisivos, só do puxadinho, já que são amigos da Isabelle. Eu tentei, mas não rolou. Eu botei meus 2 pés para trás quando eu percebi que não ia desenvolver o papo para tentar conversar sobre o jogo com a Isabelle. Que estratégia é essa da Isabelle? Isso é papo de missão impossível, disse aí a Fernanda. Tá bom, gente? Bom, então, ó, basicamente o pessoal já foi dormir, tá? Mas eu quero relembrar para vocês como que vai ser essa dinâmica do BBB nesse domingo. Então, ó, domingo hoje, né, teremos formação de um paredão triplo, tá? O líder vai indicar uma pessoa ao paredão, mas primeiro o poder coringa vai ser acionado, tá? O Bin Laden vai descobrir que ele está imune, tá? O anjo está autoimune e ele não vai imunizar ninguém, tá? Ele vai indicar uma pessoa pro paredão. Mas primeiro a Raquel indica uma pessoa pro paredão e depois o Michel indica uma pessoa. A casa vota e os 2 mais votados vão pro paredão. E aí nós temos a prova bate-volta entre o indicado pelo Michel, né? Que a gente não sabe quem que é, mas eu tô achando que pode ser o Lucas. E os 2 mais votados da casa, que pode ser a Fernanda, ou também o Lucas, ou também a própria Vanessa, que estão comentando nomes da Vanessa Camargo aí. Então me diga aí nos comentários, por favor, gente, quem vocês querem que vá para esse paredão aí, tá? E por favor, gente, se inscreva no canal para receber sempre notificações assim que a gente mandar um vídeo aqui para vocês, tá? Todo mundo tá dormindo e a gente vai curtir esse domingão de paredão do BBB juntos. Muito obrigado pelo apoio, a gente se vê na próxima. Fui!